Bem-vindo, aqui é Diego para a terceira aula da semana Arte de Prever o Surf. Lembrando que nessa semana tu tá focado aqui em aprender como se tornar um mestre na arte de prever onde e quando surfar com precisão, com assertividade, com sabedoria, isso em até 8 semanas e com isso destravar aí a tua evolução no surf, fazer tu ler melhor a condição de mar, escolher melhor as ondas, curtir mais o surf, várias coisas que são destravadas a partir do conhecimento aqui ensinado no Mestres das Previsões. A essa altura do evento você já deve ter compreendido que aprendendo todos os 3 pilares ensinados na aula 2, você vai certamente ser muito mais bem sucedido no surf, mesmo que nunca tenha colocado o pé numa prancha. E nessa terceira aula nós vamos fechar com os 9 passos estruturados para que você também se torne um mestre, que é basicamente uma compilação dos 3 pilares e é um passo a passo que eu aplico no meu dia a dia, que os mestres das previsões aplicam no seu dia a dia. Eu vou te entregar o ouro, os 9 passos estruturados de passo 1 ao passo 9 para tu também escolher com certeza, sabedoria onde e quando surfar. E no final dessa aula, fica comigo até o final porque eu vou fazer 2 revelações incríveis para quem estiver conectado e quiser aí expandir a sua capacidade no surf. Fica até o final que eu tenho muita surpresa para entregar até o final dessa aula. Agora faz o seguinte, tenta imaginar aqui como que vai ser aí a tua vida, o teu surf, quando tu passar a conhecer como todo o ambiente da praia, das ondas funcionam. Imagina tu tendo a clareza, a sabedoria para saber quando é hora de ir, quando não é hora de ir. Chega na praia, tu já faz uma boa leitura, entende como as coisas estão, tu escolhe melhor as ondas, tenta imaginar para onde que o teu surf, a tua satisfação como surfista pode ir quando tu tem esse tipo de conhecimento. Consegue imaginar? Imagina daqui a 3 meses tu fazendo uma imersão nesse tipo de conteúdo. Pensa bem, imagina como tu vai sair muito mais realizado da sessão de surf. Essa é a realidade dos mestres das previsões. Recapitulando o que a gente já viu nessa semana, na primeira aula a gente viu quais são os 4 maiores erros que os surfistas cometem sem saber que estão cometendo, que acaba deixando ele distante, acaba provocando vários fracassos aí na hora de escolher onde e quando surfar. São 4 erros que enquanto o surfista não estiver atento a eles, ele vai continuar cometendo os erros. Já na segunda aula a gente viu os 3 pilares que os surfistas têm que desenvolver para aí sim ter muito mais sucesso na hora de escolher com sabedoria onde e quando surfar. Que é o pilar de conhecer melhor a natureza. Segundo pilar, entender os sites de previsão de ondas. E o terceiro pilar, fundamentos práticos, colocando tudo isso em prática. Por isso que é muito importante que você assista essas 2 aulas passadas. Se você não assistiu, eu até aconselho a você assistir elas primeiro, porque essa aula de hoje, os 9 passos, ela é uma junção de tudo aquilo que a gente viu. Na verdade, ela é um conhecimento básico para a gente poder entender esses 9 passos que a gente vai ver hoje. Por isso, se tu não assistiu, recomendo muito mesmo que tu assista primeiramente a aula 1, depois a 2 e depois venha para cá, mas não deixa de vir para cá, porque essa aula ela vai fazer um encerramento geral e vai ter uma super surpresa no final que, se eu fosse você, eu não ficaria de fora. Antes de entrar no conteúdo, eu quero agradecer por você, aí por todo mundo que chegou junto no evento, chegou junto no grupo do Face, do Zap, que mandou mensagem, comentário, apoiou, interagiu. A você, o meu muito obrigado por estar presente. É muito importante para mim ter a tua presença, a tua participação, que assim eu consigo fazer conteúdos cada vez mais certeiros, melhores. Então, obrigado por você estar aqui. É muito massa ver essa comunidade de surfista dos mais variados níveis, do cara que nunca surfou até um cara já com 15, 20 anos de experiência, interagindo no mesmo lugar. Então isso é irado, esse é a comunidade aí do mestre das previsões. Um mestre na arte de prever onde e quando surfar, ele tem um método, ele tem um passo a passo. Por isso eu até recomendo que você pegue um papel e uma caneta e anote os 9 passos e todas as observações que eu vou fazer aqui para você não esquecer e lembrar depois. Esse método se resume aqui em 9 passos para você também aplicar
independente do teu nível, do teu objetivo no surf, qualquer surfista consegue aí seguir esse passo a passo que está estruturado de uma forma organizada e consegue aí ter muito mais clareza para escolher onde e quando surfar. Obviamente, quanto mais o surfista conhecer do ambiente, porque nós vamos falar de maré, vento, bancada de praia, quanto mais ele conhecer disso, obviamente que mais ele vai conseguir compreender os 9 passos e mais rapidamente, com mais certeza, ele vai conseguir aplicar os 9 passos. Sem uma base de conhecimento sólido, o surfista não consegue aplicar esses 9 passos. Por essa razão que eu estruturei o método Mestres em 3 pilares. Temos que começar falando de conhecer a natureza, como tudo isso funciona. Não tem como eu te entregar os 9 passos sem antes tu conhecer como os próprios elementos da natureza que formam um surf, eles funcionam. Mas vamos lá, vamos então para o passo número 1. Primeira coisa que a gente tem que fazer então é entender se tem alguma ondulação chegando. Entender se tem algum balanço, algum movimento no oceano. De nada adianta nós criarmos aí alta expectativa com o surf se não tem onda chegando. Ou de nada adianta a gente ficar distante da praia, do surf, das previsões, focando em outras coisas, se está rolando altas ondas. Então a gente, primeiramente, o primeiro passo é visão geral sobre o oceano, entender se está entrando algum swell, se não está entrando algum swell. Caso tiver entrando alguma ondulação, a gente entra e se aprofunda em detalhes, mas antes a gente tem que só entender como é que está o oceano, como é que está a agitação, se vai chegar algum swell. Importante aqui, a gente já viu também, você entender e fazer uma distinção pelo site se você está vendo para águas profundas ou para águas rasas. Porque muitas ondas podem estar passando por fora da costa por conta da direção do swell e ela não entrar na praia, ela está passando por fora. Então se tu olha uma previsão para águas profundas, pode estar passando por fora um swell e tu não vê se essa ondulação está chegando numa praia. Por outro lado, se tu só olha para uma praia que não recebe um certo swell, esse mesmo swell pode estar chegando numa praia mais acima. Então é uma combinação daquilo que a gente vê em águas profundas e rasas que compõem esse passo. A gente faz uma visão geral para entender. E aí, tem onda chegando ou não tem? Simples assim. A ideia desse passo a passo é ele ser bem simples. O que forma a beleza dele é as bases de conhecimento que tu pega com os pilares do método Mestre das Previsões. As bases são importantes e o passo a passo é super simples, coisa que qualquer surfista vai poder praticar. Você acabou de ver aqui, passo número 1, visão geral. Abrir um site de previsão de ondas, né, mostrando aqui, por exemplo, um gráfico do site Surf Guru. Nesse gráfico eu já consigo ter uma visão geral de como é que as coisas vão estar, se vai ter onda ou se não vai ter. E agora o passo número 2, uma vez que a gente entendeu que está chegando alguma onda na praia, o segundo passo é detalhe cada ondulação que está chegando na praia. Nesse passo a gente vai olhar com detalhe cada componente de onda que está chegando na praia. Aí a gente vai ver aí altura, período, direção, espalhamento direcional. A gente vai ver aí 4 parâmetros basicamente para entender o que está acontecendo com o oceano. Para esse caso eu já acho mais interessante a gente já começar a olhar para águas mais rasas, porque ao chegar em águas mais rasas, as ondas vão alterando as suas propriedades de direção e altura. Consequentemente, a gente vai ter uma visão mais real das componentes que estão chegando na praia. Além de tudo, como já passado aí nas outras aulas, quem acompanhou está ligado nisso, a gente tem que olhar para sites, gráficos, informações que mostram tudo o que está acontecendo com a praia. Que não mostre só a ondulação média, que quebre as ondulações nas suas mais variadas componentes. Esse é um ponto principal que o surfista tem que adotar. E esse é um detalhe que pouquíssimos surfistas entendem, até os mais experientes. Quando alguém me pergunta, Diego, mas para que eu preciso de um método, para que eu preciso de tanto conhecimento? Não basta eu ir ali no site, abrir, ver se tem onda, como é que está o vento e tá bom, tá tudo certo? Bom, a minha resposta é a seguinte, depende do resultado que tu quer ter. Se tu quer ter um resultado mínimo, se tu tá satisfeito com pouco, se tu quer ficar anos aí esbarrando, né, travando o surf, se frustrando, indo para a praia errada, para o lugar errado, com certa frequência, tudo bem. Mas se tu quer se tornar um mestre, ter muito mais sucesso
encontrar, ter clareza para saber onde e quando surfar, aí tu precisa de uma base de conhecimento, prática, focada nesse assunto. Não tem outra escapatória. Isso porque muitos surfistas aprendem sozinho, olhando para o site, aprendendo com alguém falando, e todas essas pessoas dificilmente tiveram uma base bem sólida e estruturada para poder aí tomar decisões mais certeiras. Esse é o maior exemplo que eu acabei de explicar. O surfista que não entendeu essa questão das múltiplas componentes de onda chegando numa praia, ele vai tomar a decisão errada, é fato. E aí eu te pergunto, quantas pessoas tu conhece que tem essa visão de múltiplas componentes chegando numa praia que tu tem que olhar, né, para cada uma? Poucos surfistas conhecem. Você está conhecendo porque está participando da Semana Arte de Prever o Surf. E a questão é essa, e quem não tem essa visão não consegue acumular a memória. Vamos lá, pilar número 3, certo? Lá do método mestre das previsões, o acúmulo de memória para reforçar a tua tomada de decisão e cada vez mais tu acertar. Então, veja que os 3 pilares estão totalmente engajados para fazer o surfista ter mais sucesso. Então, tendo essas bases, com certeza o teu nível de acerto vai ser muito maior do que a média dos surfistas. E aí a gente chega no terceiro passo, que é conhecer quais praias vão receber as ondulações que estão chegando. O principal objetivo agora tu já sabe quais são as ondulações que estão chegando, qual é aquela mais significativa, qual é aquela menos significativa. Por exemplo, se você aí é um surfista iniciante entrando num céu gigantesco, você não pode ir para uma praia muito exposta àquela ondulação, você tem que ir para uma praia mais abrigada. Ou, se você é um surfista experiente e está chegando um swell grande, você não pode ir, por exemplo, para uma parte mais abrigada, que vai ter uma marola. Você tem que ir para onde está mais exposto e as ondas vão chegar com mais impacto. Então agora, assim, a gente entendeu quais são as componentes, altura, período, direção, espalhamento. Agora, na região que eu moro ou que eu vou surfar, eu vou entender quais são as praias que vão receber bem aquelas ondulações que estão chegando de acordo com o meu nível de surf e o meu objetivo. É o passo que a gente tem que usar o conhecimento da geografia, dos mapas. Lembra que eu falei nas aulas, né? O surfista que quer ser um mestre, ele tem que conhecer um mínimo sobre mapas, coisas que eu explico também. Então a gente precisa aí agora usar de conhecimento de geografia local. Quais são as praias que melhor recebem as ondulações que estão chegando. E obviamente que a experiência, a vivência vai cada vez mais te deixando mais alerta, né, para as combinações de altura, período, direção que funcionam para cada praia da tua região, mas esse passo você tem que dar. E esse passo você também dá, por exemplo, quando você está indo fazer uma surf trip. Pô, tô indo para El Salvador, tô indo para a Indonésia, tô indo para algum lugar surfar fora do Brasil. Esse é um tipo de passo que você pode dar também, estudar as praias do lugar que você vai viajar. Ou, tô indo me mudar agora, eu moro em Santa Catarina, tô indo morar no Rio de Janeiro, como foi o meu caso na minha história, lá na aula 1. Então, com esse passo eu consigo estudar e entender melhor aí quais ondulações chegam em quais praias da minha região. E aí o quarto passo, agora a gente vai falar sobre, na verdade, uma combinação das coisas que a gente já viu até agora, mas eu coloco como um passo porque ele é crucial para escolher para qual praia eu vou, que é identificar as condições de mar, as condições de praia e relacionar com o meu nível e o meu objetivo do surf. Basicamente é avaliar se a condição de surf ela é compatível com o meu nível de surf. E nessa hora você tem que usar aí o conhecimento do pilar 1, 2 e 3, do conhecimento da natureza, dos sites de previsão de ondas e da geografia e fazer também uma análise pessoal de qual é o próximo passo que eu vou dar agora. Qual é o próximo passo que eu preciso dar para aí eu poder escolher de forma certeira para onde eu vou? E esse aqui é um detalhe muito importante, principalmente para os surfistas iniciantes. Por isso que eu quero frisar aqui uma informação. Todos os passos, na verdade, são importantes para o iniciante, mas esse eu faço um comentário especial. Isso porque o surfista, quando está iniciando, ele acha que ele não precisa se preocupar com isso. Pô, esse negócio de escolher onde e quando, eu tenho a minha escolinha, eu tô aprendendo a dropar agora, eu não preciso conhecer isso agora. Mas aí eu digo, a hora que esse surfista iniciante entender que o tempo de evolução no surf é demorado, que você tem que estar nas condições certas, você tem que ter uma visão geral, tem que ficar confortável na água, tem que pegar ondas favoráveis para o nível dele. A hora que ele entender que isso pode ser potencializado com essa visão, esse conhecimento dos fundamentos, o surf dele vai para outro nível. É justamente por ele não ter a vivência e a ambiência, a experiência,
que ele precisa de uma carga de conhecimento para já entender como as coisas funcionam, para aí ele ter uma capacidade de observar maior, já ganhar uma capacidade de observação muito maior, para justamente fazer aí o surf desenvolver. Como exemplo, ele está aprendendo a dropar, não adianta ele pegar um mar balançado com vento maral fechando, ele mal vai ter tempo, por exemplo, de dropar, a onda já vai fechar, ou uma maré muito seca, né? Ele mal vai ter tempo de remar, a onda já vai fechar, ele vai cair, ele não vai nem treinar o drop, vai levar os caldos, às vezes se frustra, tudo porque ele não entendeu o básico. E eu concordo que o começo é tudo alegria, é tudo legal, experiência nova, água, remar, tudo legal, só de estar ali já é bacana. Mas, e se tu puder acelerar o tempo entre remar e pegar o primeiro drop, e se tu puder dar uma acelerada, por exemplo, entre o primeiro drop e pegar uma velocidade na onda, ou entre pegar uma velocidade e fazer umas manobras, se tu puder acelerar esse tempo, se tu não precisar esperar um ano para cada etapa dessa, não seria maravilhoso isso? Isso tu vai conseguir quando tu estiveres nas condições certas para o teu próximo passo, para o teu nível. E com os 3 pilares do método das previsões, você recebe justamente essa carga aí de experiência prática e conhecimento para tomar as melhores decisões de acordo com o teu nível atual. E aí chegamos ao nosso 5º passo, que é análise de ventos. Verificar ventos, intensidade, direção, mudanças de vento, passagem de ciclone, várias coisas têm que ser visualizadas aqui nessa etapa, nesse passo, para a gente poder escolher melhor onde e quando surfar. A gente já entendeu quais são as ondulações que estão chegando, quais são as praias que vão receber aquela ondulação, mas a depender do vento, vai ter praias que vai rolar aí o vento terral, outras o vento maral. Vai ter ventos que batem de vento maral em quase todas as praias, mas sempre tem um cantinho ali mais protegido, um pouco mais abrigado. Por isso que a gente tem que usar o conhecimento local da geografia, os outros passos, para entender exatamente para onde ir. Veja a beleza desse método, porque todos os passos se entrelaçam, se combinam e todos eles estão sustentados nos 3 pilares do método mestre das previsões. E o mais doido aqui do vento é porque a leitura, muitas vezes, ela pode passar despercebida aqui algum detalhe, né? Por exemplo, vento é um tipo de previsão que pode mudar com mais frequência, principalmente quando está passando uma frente fria, ciclone, alguma coisa mais intensa. Pode estar marcando, por exemplo, para daqui a 2 dias um vento terral na minha praia. E aí, conforme vai desenrolando esse ciclone, essa frente, nesse mesmo dia que antes estava marcando um maral ou um terral, pode estar marcando o oposto daqui a 2 dias. Então, se o cara só vê 2 dias atrás e por alguma razão ele não acompanha essas mudanças, ele vai tomar a decisão errada. Tem também o fato que eu já expliquei também, das brisas de terral de manhã cedo. Um vento maral fraco pela manhã cedo vai tender a estar soprando de terral por conta do fenômeno da brisa marítima. E aí tem os efeitos práticos também, que a gente tem que fazer uma análise combinada de direção com intensidade. Porque um vento maral fraco pode estragar menos o mar do que um vento terral muito forte, numa condição pequena, por exemplo. Então são vários detalhes ali, pilar 1, pilar 2, pilar 3 do método das previsões, que dão as bases para o surfista olhar aqui para o site de previsão de ondas e conseguir relacionar melhor com o que ele vai encontrar na praia. E aqui cabe mais um comentário, dessa vez o que às vezes eu escuto, né, por exemplo, de surfistas mais experientes, que é algo do tipo, Diego, eu já tenho experiência, eu já sei me virar mais ou menos, por que eu deveria fazer o teu curso? E aqui eu linko um pouco dessa informação do vento com as múltiplas componentes. Como já falei, poucos surfistas, incluindo profissionais, sabem dessa questão das múltiplas componentes de onda. E a depender do dia, a depender do vento, se tu não está ligado nessas múltiplas componentes, tu vai ter que viajar uma distância maior ou tu vai errar onde e quando surfar, porque tu não te ligou nessa combinação de múltiplas ondas com o vento. Um exemplo, né? Tem uma praia aqui onde eu surfo que funciona muito bem com uma ondulação de leste e um vento sul.
Tem outras praias também, mas tem uma ou duas especial que funcionam muito bem. Já se tem ondulação de sul e vento sul, não tem nenhuma onda na região, nas praias da região que funcionam bem. É preciso dirigir por 1 hora de carro, né, ou mais até, para pegar ondas boas com essa combinação, porque o swell de sul entra com alta intensidade. Tem várias vezes que está marcando o swell de sul e ondulação de sul, mas tem uma componente secundária de leste também. O surfista que está ligado nisso, ele tem mais cartas na manga, tem mais opções de praia para poder pegar as ondas, escolher onde e quando surfar. E isso, nem surfistas muito experientes se ligam, muitos deles não se ligam nesses detalhes e acabam tendo menos opções de praias para surfar do que se eles estivessem olhando para todos esses detalhes. E isso eu estou falando aqui da região que eu moro. Quando eu imagino no mundo ou em outras praias do Brasil, quantas combinações dessas não acontecem? Quantos surfistas experientes, que se julgam experientes e com razão, acabam não conhecendo esses detalhes e aí se frustrando, cometendo os erros aí na hora de escolher onde e quando surfar, e aí colocando a culpa no site ou em alguma outra situação. Por isso que mesmo surfistas experientes têm também que conhecer sobre esses pilares que eu ensino no método Mestre das Previsões. E a gente chega então no nosso 6º passo, que é entender como estão os bancos. A gente já falou isso aí na aula 1 e 2, né? Um dos erros foi esse, não monitorar os bancos. Consequentemente, um dos passos aqui, dos 9 passos do Mestre das Previsões, é tu monitorar os bancos. Já expliquei, né? Não vou entrar em muito detalhe aqui, obviamente que eu tenho muito a falar sobre isso, mas de uma forma geral, praias arenosas, bancos de areia estão sempre se movimentando, então alguns dias pode ter onda, vento, swell, tudo encaixado, mas não rolar altas ondas porque o banco de areia não está bem formado, não está bem encaixado. Então há uma necessidade de a gente botar como um passo que é monitorar a qualidade dos bancos de areia. E aqui a gente abre um pouco mais o assunto também, né? Alguns surfistas, né, acabam falando, pô Diego, quase sempre o site diz uma coisa e eu chego na praia e tem outra, tem algum site melhor para me ver? O que eu respondo nesses casos é que na grande maioria das vezes, quem errou na hora de fazer a leitura e o planejamento do surf foi o próprio surfista, que não se ligou nos detalhes. Ele não viu múltiplas componentes, ele não entendeu a maré, ele não viu o vento, as mudanças de vento e ele não acompanhou os bancos de areia. Passo 6. Vários surfistas querem colocar aí a culpa no site, que o site erra muito, mas eu estou aqui para te dizer que os sites estão no nível de tecnologia e de acerto muito bom mesmo. Cada um vai te mostrar a informação de um jeito. Há aqueles que vão mostrar essa complexidade maior do oceano, que é bom, né, dar a informação real. Há outros que vão sintetizar mais aí a ideia. Por essa razão, é bom tu entender aquilo que tu está vendo. Então vamos lá. Os sites erram sempre? Não. Grande parte dessas vezes que tu acha que o site errou, pode ter sido um problema teu aí, de falta de conhecimento básico de como tudo funciona, por exemplo, para poder tomar as melhores decisões. Agora, os sites erram? Erram, com certeza, os modelos numéricos erram. E como é que tu faz para saber quando eles erram? Quando tu tem essa base de conhecimento, pilar 1, pilar 2, pilar 3, eu vou frisar mais uma vez porque isso é muito importante, muito óbvio. Quando tu tem essa base de conhecimento de como que vento, bancada, maré, sites, como tudo isso funciona, tu bate o olho no site aqui de previsão de ondas, tu já consegue entender, opa, tem alguma coisa estranha aqui. E aí, tu começa a ver no segundo site, tu pega o teu terceiro site, tu começa a ver outros pontos de controle para poder tomar a melhor decisão. Por essa razão, né, que não basta só abrir um site e sair lendo por aí. Quer dizer, tu até pode fazer isso se tu estiver contente com o resultado mínimo, né, com acertar 30% a 40% das vezes, ou 50%, onde e quando surfar. Se tu quiser elevar esse acerto para 80%, 90%, aí tu obrigatoriamente tem que ter o conhecimento do pilar 1, conhecer como a natureza funciona. Pilar 2, entender como os sites de previsão funcionam e como tu vai ler isso. Pilar 3, fundamentos práticos, como colocar tudo isso em prática. E a gente chega no nosso 7º passo, que é analisar as marés.
Não tem como, né? Se a gente quer estar na melhor hora do dia ou numa hora boa para o meu nível do surf, eu tenho que analisar a maré. Como já comentei, a maré tem diversos impactos no surf, né? Por exemplo, maré muito seca, onda mais fechadeira, maré muito cheia, uma onda mais cheia com pouca energia, às vezes nem quebra a onda. Tem vários efeitos, esse é só um deles, que o surfista tem que conhecer para ele poder programar, nesse caso, a melhor hora de surf. Com onda, vento, tu escolhe aí onde, quando. Hora também, obviamente, mas com a maré, né, por exemplo, é usando a maré que eu às vezes fujo de acordar às 5 da manhã e ir cedo para o mar. Quando eu vejo, por exemplo, que vai estar muito cheia a maré ou muito seca, torrada, é o dia que eu vou um pouquinho mais tarde, quando a maré está enchendo, por exemplo. Então eu uso a maré ao meu favor para escolher, por exemplo, a melhor hora para o surf. Mas a maré, ela é um parâmetro danado, porque ela tem múltiplos efeitos. E a depender de como está bancada, ela vai ter os seus efeitos, por isso que ela é um parâmetro mais complexo. E eu nunca tinha visto, na real, ninguém explorar como eu explorei. Eu já fiz vários vídeos sobre marés, porque eu acho muito importante. É complexo e é importante. E pense que todo esse conhecimento que eu adquiri para poder passar adiante, tudo isso custou tempo e dinheiro para mim adquirir. Simplesmente tive que investir realmente dinheiro e tempo para aprender sobre isso. Assim como quando eu comecei a fazer vídeos, eu tive que investir tempo e dinheiro para aprender a me comunicar melhor, para a minha mensagem, né, tudo que está aqui na minha mente, poder sair de uma forma mais clara, para quem está do outro lado poder entender. Ano passado, eu quis me desafiar, eu quis pegar ondas grandes, estar com pessoas que pegam ondas realmente grandes. Eu tive que investir tempo e dinheiro para poder estar no meio dessa galera, para poder aprender uma nova habilidade, adquirir um novo conhecimento. Mas por que eu estou falando isso, né? Porque tem horas na vida que a gente tem que investir tempo e dinheiro, tem que priorizar o nosso tempo e tem que passar o cartão, investir dinheiro para adquirir um conhecimento, fazer um curso, uma habilidade. Mas aí alguém fala, né? Não, mas agora eu não tenho dinheiro, agora não dá, eu estou sem dinheiro. Poucas vezes a pessoa realmente não tem como pegar o recurso para comprar um curso, uma habilidade, um equipamento, um acesso. Porque quando rola uma emergência, diz aí, a gente dá o nosso jeito, vende uma coisa ali, fuça aqui, dá uma balançada aqui e ali e consegue aí o dinheiro para suprir uma emergência. Por quê? Porque a gente coloca como uma prioridade. E aí nesse caso realmente a tua prioridade pode não ser a tua evolução no surf, pode não ser uma oportunidade aí de adquirir um conhecimento único que destrava a evolução, te faz entender muito mais. Pode ser que a tua prioridade realmente não seja essa e tá tudo bem. Mas para os surfistas que têm isso como uma prioridade, uma meta do ano, desenvolver mais o surf, por exemplo, ele consegue dar um jeito quando ele realmente quer. O que eu chamo de semente, né? Comprar uma semente para a gente plantar e colher vários frutos aí ao longo da nossa vida. E aí veja só a viagem, né? Então, resumindo, uma trava no surf, uma frustração por ficar encontrando aí, não conseguir encontrar bem aí o quando o outro surfar, não conseguir potencializar o tempo disponível para o surf. Esses casos pode estar travado por uma falta de investimento num conteúdo, num conhecimento, numa habilidade que tu ainda não adquiriu. Forte isso, né? Mas olha que é a pura realidade. Eu estou o tempo todo aqui mapeando para saber qual é o próximo passo que eu tenho que dar, qual é o próximo curso que eu tenho que comprar também, porque eu já entendi que muitas vezes eu fico estagnado em alguma situação, porque eu não estou com as pessoas que têm aquele conhecimento, eu não comprei o conhecimento dele, eu não comprei o acesso a essa pessoa, por exemplo. É muito forte. Quando o cara vira essa chave, a gente começa a priorizar mais aí aquilo que a gente quer evoluir na nossa vida. Nesse caso, né, a evolução do surf, destravando várias coisas na vida. Se for uma prioridade para ti, tu vai conseguir dar um jeito. E aí a gente chega no nosso 8º passo, estamos quase fechando os 9 passos. O 8º passo é: defina 1, 2, 3 ou mais picos que podem receber esse vento, essa onda, essa maré. E eu te explico por quê. A natureza não é 100% previsível. Ela pode mudar, as coisas podem acontecer. O que acontece? Quando tu tem somente uma opção, tu só olhou para uma praia e vou para lá, tu pode chegar lá e de fato não tá bom por alguma razão,
Tu fez o teu trabalho, por alguma razão pode não estar bom naquele lugar, ou pode estar muito craudiado, por exemplo, de forma que tu não esteja naquele clima de entrar para a guerra, né? Tu quer ficar no surf mais relax, por exemplo. Então, é importante o surfista ter mapeado mais de um lugar para quando ele chegar numa situação e ele não encontrar aquela onda, ele poder já rapidamente tomar a decisão e ir para outra praia. Porque tu imagina, pô, às vezes pega lá litoral de São Paulo, às vezes, né, no litoral norte, um pico mais distante do outro, com pouco acesso de internet, às vezes em alguma praia, tu chega lá, pô, não tá bom. Até tu abrir o aplicativo e aí, para onde é que eu vou agora, por exemplo, né? Então por isso que é bom tu já ter mapeado quais são as praias que vão quebrar com aquela onda, com aquele vento, para o caso de tu chegar naquela praia principal que tu escolheu e não estiver rolando as boas ondas, ou estiver muito craudiado, enfim. É um passo do mestre ele ter mais de uma opção para poder tomar rápidas decisões quando ele estiver na procura das ondas. E aí a gente chega aqui no nosso 9º passo, para fechar os 9 passos aí, para ti também se tornar um mestre aí nessa arte de escolher onde e quando surfar. Crie uma memória das condições. Essa questão da memória está lá no 3º pilar do método mestre das previsões, em que eu exploro isso de uma forma mais profunda. Mas criar a memória seria o quê? Seria tu olhar para o site de previsão de ondas e surfar, e aí chegar lá, relaciona aquilo que tu viu com aquilo que tu encontrou. Pode anotar no papel, montar numa planilha do computador, tu pode gravar na tua memória, enfim. Vá com essa mentalidade de ir absorvendo e criando memórias. Bom, quando marca tanto no site tal, né, é bom separar por site, porque os sites têm um linguajar diferente entre cada um. Quando marca tanto, eu posso esperar tal condição de mar. Quando a maré está cheia, com essa ondulação, com esse período, as ondas estão assim. O banco está bem formado, então as ondas estão assim. Enfim, vá criando a sua memória, que assim tu passa a ter cada vez mais clareza e certeza para poder escolher aí onde, quando surfar e ter muito mais sucesso na busca pelas ondas. E essa observação também acaba te ajudando a entender toda a movimentação das ondas, né? Eu te entendo que nem sempre é simples de entender, é tudo tão fluido, é muitos elementos, né? Maré, vento, mar em movimento, corrente, a gente está sempre naquela mistura de parâmetros, mas pode ser mais simples do que tu imagina quando tu tens aí a base de conhecimentos, quando tu tens um professor, né, que conhece sobre o assunto para poder te explicar, e quando tu também desenvolve 3 coisas. Grava isso para te nunca mais esquecer. Quando tu desenvolve a capacidade de observação, imaginação e antecipação. 3 detalhes que vai te fazer entender mais essa movimentação, vai te ajudar a criar as memórias certas para ti cada vez ter mais sucesso. Vamos lá, observação, a vivência, o dia a dia, a prática, vai te fazendo enxergar as coisas e acumular essa memória. Vai te fazendo entender como as ondas quebram, onde se posicionar melhor. Mas, obviamente, quando tu recebe essa carga de conhecimento que eu ensino no pilar 1, principalmente do método, tu basicamente veste um novos óculos e tu passa a enxergar a praia, as ondas com um novo olhar. Observar é importante, mas tu pode observar, digamos assim, de uma forma meio embaçada, meio míope, ou tu pode enxergar com um super óculos que tu consegue ver tudo o que está acontecendo. Esse super óculos que tu podes usar para enxergar é o pilar 1 do curso Mestre das Previsões. E aí depois que tu passa a enxergar melhor como tudo funciona, tu começa a fazer uma melhor leitura de mar. E aí com essa melhor leitura de mar, tu começa a desenvolver a imaginação. Porque o surf demanda um pouco de imaginação. Você vê, por exemplo, as ondas vindo no horizonte, tu precisa saber para onde remar, por exemplo, aonde que vai ser o pico da onda. Ela vai abrir para a direita, vai abrir para a esquerda, tudo isso a gente usa da imaginação. Pô, a maré está enchendo, eu estou notando que está gerando umas correntes, o que vai acontecer, para onde eu vou? Tudo isso, a imaginação ajuda a tomar decisões mais rápidas. E com certeza, tu consegue imaginar mais quando tu tens uma melhor capacidade de observação. E tu consegue observar mais quando tu tens aqui o pilar 1 na veia, instaurado aí na tua mentalidade. E depois que tu desenvolveu observação, imaginação, tu tá pronto para desenvolver a antecipação.
Com a antecipação, tu começa a ser mais proativo na água, o teu surf começa a se desenvolver muito mais, tu começa a pegar mais ondas. Por quê? Porque uma vez que tu leu, entendeu, tu imaginou aquela onda tá entrando, então ela vai vir aqui, tu já começa a se antecipar, a remar para o pico da onda, tu já começa a se movimentar melhor no line-up e começa aí a escolher melhor as ondas, pegar mais as ondas, o teu surf se desenvolve mais. Tudo isso acontece porque tu formou uma base de conhecimento sobre como o ambiente funciona. E a pergunta que fica é, você acha que vai conseguir desenvolver essa observação, antecipação, imaginação que vai influenciar diretamente aí na tua qualidade do surf? Com esse conhecimento do método mestre das previsões, dos 3 pilares, conhecendo a natureza e entendendo os sites e colocando tudo em prática com esses pilares ou sem os pilares? Como tu acha que tu vai te desenvolver mais rápido, melhor, te conectar mais com as ondas, com a natureza? Eu imagino que a partir desse momento você já deve estar pensando, pô, como que eu faço para conquistar esses 3 conhecimentos? O que eu tenho que fazer para me tornar um mestre na arte de escolher onde e quando surfar, ler melhor o mar, se posicionar melhor no pico, ter mais observação, curtir, desfrutar, mas como que eu faço para conseguir isso? Ou o que é um método mestre das previsões? Explica melhor, Diego. Para quem está interessado, eu vou explicar melhor o que é tudo isso. É um curso 100% online, gravado, já hospedado na internet, que você tem acesso onde e quando você quiser, que você pode ter acesso a todo esse conhecimento estruturado que eu comentei, da rede da sua casa, da praia, do seu escritório, do caminho para o trabalho, no ônibus. Tá tudo gravado, é um curso então online, já hospedado numa plataforma digital, já disponível. Além do curso, obviamente, que tem uma comunidade, em que todos os alunos fazem parte para poder trocar experiência, trocar ideia, se interagir, conhecer um ao outro. Então, além do curso, tem também aqui uma comunidade para essa galera poder crescer junto. E para essa turma que eu estou preparando agora, a primeira do ano, a primeira de 2023, eu estou preparando algo muito especial, então eu te convido a ficar até o final da minha explicação, que tu vai se surpreender com o que eu vou revelar aqui. Antes eu quero te explicar detalhadamente tudo o que tem dentro lá do curso Mestre das Previsões. Eu quero detalhar os 3 pilares com mais clareza para te saber exatamente o que vai rolar lá dentro. Como já adiantado, então são 3 pilares, cada pilar tem vários módulos e cada módulo várias aulas. Essa organização foi feita para separar o conteúdo e te fazer entender de uma forma estruturada tudo aquilo que eu preciso passar para te se tornar um mestre das previsões. Bom, ao chegar na plataforma do curso, primeira coisa que vai ter boas-vindas, para te ter um curso introdutório, para te entender onde tu está pisando, tem um formulário para mim te conhecer melhor e tem um formulário também para a gente entender qual é o teu nível atual, o que a gente tem que desenvolver. Então tem um questionário para a gente focar aí, entender o teu estágio atual e entender o que a gente vai ter que desenvolver. E aí a gente entra nos próximos módulos, nos próximos pilares, começando pelo primeiro pilar, conhecendo a natureza. Dentro do pilar entendendo a natureza, tem absolutamente tudo o que tu precisa saber sobre funcionamento de praias, marés, ventos, para te poder se tornar um mestre das previsões e poder desenvolver muito mais o teu surf. É o que eu chamo aqui da oceanografia aplicada ao surf. É aquela mistura da teoria explicada de uma forma prática por alguém que tem experiência com o surf. Aqui a gente vai ter a aula, por exemplo, começando, são 7 módulos dentro desse pilar, sendo o que é uma onda, 3 aulas para explicar o que é uma onda, geração de ondas, 5 aulas para te explicar tudo sobre geração de ondas, 2 aulas para te explicar sobre propagação de ondas, tudo o que acontece até ela chegar na praia, 5 aulas para te explicar sobre a transformação das ondas em águas rasas, tudo o que acontece, tudo que transforma a onda antes dela quebrar. 5º módulo, tipos de quebra de onda, 4 aulas para falar sobre tipos de quebra de onda, que é uma aula fenomenal. E aí a gente chega no 6º módulo dentro desse primeiro pilar, que é vento e suas influências. São 5 aulas para falar de todas as influências de vento, como tu detectar, o que acontece, tudo que tu imagina sobre vento influenciando onda, além de uma aula com as dicas práticas que não se encontra em lugar algum, tá lá dentro desse módulo.
E tem um módulo 7, Marés e suas influências, com 3 aulas em que eu explico de forma prática tudo sobre marés aplicada ao surf. E aí a gente chega então no segundo pilar, que é entendendo, conhecendo os sites de previsão de ondas. Todos os problemas que os sites podem apresentar, as potencialidades, como eles funcionam, o que tu deve se alertar, como tu vai ler onda, vento, maré, as diferentes formas de tu ler gráfico. Tudo isso está aqui dividido em 3 módulos. Primeiro módulo, como os modelos funcionam. São 3 aulas explicando tudo sobre os sites de previsão de ondas, como eles funcionam. Então a gente tem 8 aulas para falar sobre leitura de dados dos modelos, formas gráficas, como tu vai ler isso, aquilo, tudo que tu precisar saber para ler parâmetros, para ler os parâmetros que a gente viu aqui no pilar 1, conhecendo a natureza, a gente vê de forma prática como ler aqui no módulo 2 do pilar 2. E aí a gente tem o módulo 3 do pilar 2, que é entendendo os principais sites de previsão de ondas. Eu peguei os 7 principais sites de previsão de ondas e passei de ponta a ponta neles, explicando onde tu vai encontrar cada informação para cada site. E aí, a depender do que vai acontecer, tu vai olhar os vídeos dos sites que tu acompanha hoje. Certamente tu vai encontrar coisas novas ali pela minha explicação, tu vai ter clareza sobre coisas que tu tinha dúvidas, ou tu vai ver novos sites que tu até então não tinha se ligado, que pode te ajudar muito mais aí na hora de escolher onde e quando surfar. Esse é um módulo que eu acho muito interessante, porque ele é a vivência, a experiência prática traduzida aqui em aulas para o surfista ter muito mais sucesso quando ele for escolher aí onde e quando surfar. E aí a gente chega então no terceiro pilar, que é os fundamentos práticos, né? Colocando esse conhecimento todo na prática, em que eu tenho 3 módulos. Primeiro módulo, fundamentos básicos do surf. Tudo que é básico no surf para o surfista se desenvolver, eu vou explicar aqui. Fundamentos da remada, como ter uma boa remada, com projeção, com eficiência. Fundamentos da aceleração, como pegar velocidade. Fundamentos do posicionamento, como que eu me posiciono no pico. Fundamentos do drop, quais dicas práticas eu posso usar, né, de acordo com a minha didática, com a minha experiência, para te poder dropar, acelerar o teu aprendizado no drop, ou dropar com mais eficiência. Ou tu já dropa, agora eu quero pegar onda cavada, o que tu tens que fazer? Tudo isso está aqui nesse módulo de fundamentos básicos e práticos do surf. E aí nós temos um segundo módulo, que é uma aula em que eu explico esses 9 passos da aula de hoje com muito mais clareza, com várias imagens, então eu entro em detalhes dos 9 passos. Tá lá também, fundamentos práticos, os 9 passos detalhados de forma prática, com exemplos. E a gente chega aqui no terceiro módulo dentro dos fundamentos práticos, que é mentalidade e surf. Como tu ajusta a tua mentalidade para desfrutar mais do surf. Esse é um curso de 7 aulas gravado por um especialista no assunto, falando sobre flow, mindset, várias questões aqui, porque muitas vezes o surfista encontra onde e quando surfar, ele está na água, mas ele está muito disperso, ou ele chega na praia querendo pegar tubo e o mar não tem tubo, ele se frustra, várias questões. Aqui é um curso de qualidade de vida aplicada ao surf. O nome desse curso que ele ministrou é Experiência Ótima no Surf. Como ter uma experiência ótima no surf, que vai envolver as condições externas, o mar, as ondas, tudo aquilo que eu ensino, com as condições internas do surfista. É um módulo fenomenal, um curso gravado exclusivamente para o método das previsões. É um curso exclusivamente gravado para o curso mestre das previsões, que tu não vai encontrar em lugar algum. Então, esse é um módulo exclusivo. Eu coloquei dentro aqui dos fundamentos práticos, porque para mim isso aqui é muita prática, é muito do meu dia a dia sendo aplicado aqui em como ajustar a minha mentalidade para desfrutar mais do surf. Essa é a estrutura dos pilares do curso. E além desses 3 pilares, eu adicionei mais 2 bônus. Vocês vão também gostar muito, com certeza. O primeiro deles, um assunto que eu gosto muito, né? Vários amigos, colegas me reconhecem como uma pessoa que faz uma
boa gestão de tempo, é produtivo, consegue conciliar várias coisas no meu dia a dia. Então eu gravei um curso também de gestão de tempo e produtividade, só que com foco aí, por exemplo, um pouco mais no surf, em esporte. Eu falo de gestão de tempo e produtividade, obviamente pensando um pouco na vida pessoal e profissional, mas com a mentalidade, por exemplo, de eu poder, quando tem altas ondas, eu estar liberado para estar surfando, e quando não tem onda, eu estar focado no meu trabalho aqui, desenvolvendo os meus projetos, por exemplo, o meu trabalho, minha vida pessoal, para quando rolar as ondas, eu estar com o tempo disponível. Então é um curso incrível também, em que eu gravei aqui 10 aulas sobre esse assunto, com a minha dinâmica, com a minha didática. Certamente vai curtir pra caramba esse curso. E eu falo aqui dentro de criação de objetivos, gestão de interrupções, como vencer a procrastinação, criação de bons hábitos, abandono de maus hábitos, como ter mais energia pro dia a dia, enfim, várias coisas aí iradas que eu gosto muito desse assunto e é o que me mantém produzindo conteúdo, projeto, trabalhando em horário comercial, pegando altas ondas sempre, é o que mantém a minha vida aqui, sempre do jeito que eu quero. E a gente chega aqui no segundo bônus, que são as Masterclass gravadas. Em outras turmas, eu tive aí profissionais especialistas em alguns assuntos, em que eles estiveram dando aula para os meus alunos ao vivo, rolando uma interação. Eu tenho lá Desbloqueio de Medo, com o grande mestre Capilé, Big Rider, professor de Tauim. Tem também a aula de biomecânica do surf, aonde eu coloco pressão na prancha, o que eu faço com o meu corpo. Tudo isso dado por um profissional aí do método MAP Técnica, do canal Surf Simples. Eu tenho também aqui uma Masterclass que está lá gravada como um bônus de como voltar das manobras, em que o instrutor de surf, Gustavo Loconte, do canal Surf Treino, ministrou uma aula irada para os meus alunos. E, obviamente, que eu tirei um grande proveito dessa aula, tanto da biomecânica quanto do como voltar às manobras. Eu tirei um proveito incrível e estou aplicando no meu surf hoje. Já deu resultado só em 1 hora de aula que ele deu. Então, isso também está lá disponível no portal como bônus, agregando valor à formação do surfista. E aí eu te pergunto, quanto tu acha que vale todo esse conhecimento completaço, estruturado em módulos, pilares, tudo já comprovado, com vários alunos transformados? Quanto tu acha que vale todo esse conhecimento? Eu imagino que isso vale muito, por isso que eu botei tanta energia nesse projeto. Tu pode imaginar quanto tempo e dinheiro eu já investi para acumular todo esse conhecimento e conseguir traduzir tudo isso em aulas e ministrar tudo isso? Se eu for contar desde a minha fase inicial do surf, mas também graduação, mestrado, surf trip, cursos que eu faço de monte, se eu for juntar tudo isso, eu certamente passo mais de 150 mil reais investidos aí ao longo de 15 a 20 anos, só focado nesse assunto. Surf, prática, oceanografia, como funciona a natureza, site de previsão, fundamentos básicos, certamente mais de 150 mil reais aí em tempo e energia e dinheiro focado para construir esse tipo de conhecimento. E todo esse conhecimento, com todo esse investimento de dinheiro, tempo, pilares estruturados, eu organizei tudo isso e hoje eu estou te oferecendo por um valor de R$ 997. Mas então fechou, Diego? É isso aí, todo o conhecimento, 997, é isso aí, é só isso? Digo que não, tem mais coisa aí, fica até o final que certamente tu vai se surpreender. Porque vamos lá, tu já investe no surf muito, né? Se tu for pensar numa prancha, R$ 1.500, R$ 2.000, roupa, cordinha, lash, roupa de borracha, surf trip, bota aí viagem, pedágio, carro, alimentação, hospedagem, bota quanto dinheiro tu investe no surf, bota aí mais que 3, 4 mil reais aí por semestre. Quanto vale de investimento para te poder potencializar tudo isso que tu já investe, todo o tempo e dinheiro que tu já hoje investe aí com viagens, com equipamento, com o tempo de qualidade que às vezes tu deixa de estar com a família, o trabalho e amigos e vai para o surf. Quanto que vale potencializar, otimizar tudo isso? É isso que eu estou oferecendo hoje. É a chance de tu transformar o teu surf, tua relação com as ondas, potencializar todo o investimento de tempo e dinheiro que tu já faz,
através desse conhecimento que eu passo aqui no curso Mestre das Previsões. E tudo isso por 12 vezes de R$ 99,70, que tu pode pagar em cartão de crédito ou à vista, né? 997, que tu pode pagar via Pix, boleto, cartão, como tu quiser. Tudo isso pode ser potencializado então por um investimento de R$ 997 à vista ou 12 vezes de R$ 99,70. Agora me diz, vale a pena potencializar toda essa experiência do surf ou não? O surfista é muito apaixonado pelo surf, né? Eu sou um surfista desse tipo e sei que é assim o negócio. E talvez tu também deva estar sentindo isso, deva ser assim. Então, por um investimento de 12 vezes de R$ 99,70, potencializar toda essa paixão, criar uma maior conexão, vale a pena ou não vale? Mas aí entra a parte agora das surpresas que eu quero falar com vocês. São várias aqui, então fica até o final que certamente tu vai curtir. A minha proposta continua sendo a de ampliar os assuntos, fazer uma formação completa do surfista. Para isso, eu estou chamando profissionais de ponta para agregar valor ao curso. Eu já tenho marcada para essa nova turma, consequentemente as turmas anteriores também. Eu tenho marcado já mais masterclass. Por exemplo, tem masterclass para falar de alongamento, aquecimento, preparo físico para o surf. Tem masterclass para falar de equipamentos com o Avelino Bastos, o shaper, fundador da Tropical Brasil, o cara que fez as pranchas do Teco Padarates, lá quando ele ganhou do Kelly Slater, né, na etapa do Campeonato Mundial de Surf na França, por exemplo. Ele vai ser o teu professor de equipamentos, por exemplo, confirmado já. Então eu estou agregando valor e tudo isso está incluído dentro desse pacote. Eu estou te dando, além de tudo isso, então, por exemplo, o acesso a um dos shapers mais renomados, não só do Brasil como do mundo. E para falar de nutrição, preparo físico, né, a minha personal, que já me preparou para fazer maratona, ela é uma Ironman, ela é nutricionista e educadora física, ela tem uma visão completa sobre o assunto e também trabalha com surfistas. Ela me passou um treino para surfista também quando eu estava treinando, que ela vai ser a tua professora para te dar uns toques sobre como tu pode te alimentar melhor antes do surf, depois do surf, para potencializar a energia, por exemplo, ou desempenho na água. Ela vai ser a tua professora na Masterclass ao vivo. Só lembrando que o método Mestre das Previsões, o curso, os 3 pilares já está gravado. O que eu estou falando agora é Masterclass ao vivo com especialistas em outros assuntos. E quem não puder ver as aulas por alguma razão, por algum compromisso, essas aulas vão ficar gravadas e vão entrar ali nos bônus da Masterclass, onde hoje a gente já tem biomecânica aplicada ao surf, já tem também como voltar de uma manobra, desbloqueio de medo, beleza? E aí, eu não sei se vocês conseguem capturar o valor que tem tudo isso. Você consegue imaginar o quanto de valor tem todo esse conhecimento armazenado num portal com acesso vitalício para você? Tudo isso por R$ 997. Você tem ideia do quanto de valor está entregue ali dentro? E aqui entra mais uma surpresa então nesse dia, nessa aula. Esse valor de R$ 997 já está maior do que o da turma anterior, da última turma que eu formei, porque eu estou cada vez mais agregando novas aulas, mais valor, cada vez ele vai ficando maior, cada vez a minha equipe vai crescendo também. Mas para quem está nessa primeira turma do ano, eu vou fazer uma condição especialíssima aqui. Para quem comprar o curso Mestre das Previsões no primeiro dia de venda, das 8 da manhã às 11h59 do primeiro dia de venda, que eu já vou revelar logo mais, vai pagar o valor antigo. É isso mesmo. Quem entrar no primeiro dia não vai pagar 997, que é o preço novo, vai pagar o valor antigo 697. Vai pagar R$ 697 à vista ou em até 12 vezes aí de R$ 69,70, podendo pagar, né, Pix, boleto, cartão parcelado, a forma como você sentir mais confortável. Mas isso só para quem se inscrever no primeiro dia. Então já começa a te preparar se tu está interessado, porque no primeiro dia, segunda-feira agora, eu vou revelar isso melhor, mas segunda-feira é o primeiro dia de acesso, né, de possibilidade de comprar o curso. Você tem acesso aí por o valor da última turma, R$ 697. Se você comprar depois de terça-feira, você já paga o valor novo, 997. Então fica ligado, se tu já está interessado, já vai te preparando aí, garante tua vaga no primeiro dia. Mas aí tu pode estar pensando, pô Diego,
Mas se eu comprar o curso e por alguma razão eu não gostar, ou pô, não é o que eu imaginava, ou sei lá, não mudou muito a minha relação com o surf, para isso existe a garantia. Eu estou dando aqui, né, uma garantia. Isso é uma coisa muito doida, porque eu confio tanto no meu método, tanto no que eu passo, no que eu ensino, tanto na transformação dos meus alunos, que eu dou uma garantia estendidíssima. Por lei, eu tenho que dar 7 dias de garantia, mas como eu confio tanto aqui no meu método, eu vou te dar 30 dias de garantia incondicional. O que significa isso, Diego? Garantia incondicional? Significa o seguinte: entrei, fiquei 20 dias, vi o curso inteiro, cara, mais ou menos, não gostei muito, não mudou muito a minha forma de ver o surf, o que eu acho impossível de acontecer, mas se acontecer contigo, né, ou não gostei da didática do Diego, aí sei lá, não gostei muito, tu pode ir lá, dar 2 cliques e pedir o teu reembolso, não faz contato comigo, é direto pela plataforma mesmo, você faz todo o reembolso integral. Além dessa garantia incondicional, eu vou dar também uma garantia condicional de 60 dias. Isso é loucura. Que é o quê? Tu vai ter 60 dias para ver todo o curso e aplicar o método. Se por alguma razão tu não melhorar a tua habilidade de escolher onde e quando surfar, de ler melhor o mar, não incrementar nada na tua relação com as ondas, tu também vai ter o teu dinheiro de volta e eu vou te dar mais R$200, né, pelo tempo que tu supostamente perdeu. Mas isso é condicional. Caso tu acione uma garantia condicional, obviamente que eu vou sentar contigo, nós vamos bater um papo, nós vamos entender como tu aplicou, como é que tu estudou, porque não faz muito sentido tu ver todo o curso e não se transformar no mestre das previsões, não se transformar aí a tua relação com o surf. Por essa razão que essa é condicional, 60 dias. Incondicional, 30 dias, não fala com ninguém, nenhuma satisfação, aperta no botão e pega o dinheiro de volta. Ou condicional, 60 dias, o teu dinheiro de volta, mais R$200, se tu me provar que tu assistiu o curso, aplicou um método e não transformou a tua vida. Eu boto a minha mão no fogo assim porque eu confio muito aqui no que eu faço, tá? E no que eu tenho. E no resultado dos meus alunos. Por isso que eu boto a minha mão no fogo, tranquilamente, mas eu quero aqui te dar a segurança. Eu quero que tu fique confortável para pensar assim, beleza, eu posso arriscar, certo? Porque eu tenho uma garantia aqui longa, estendida, condicional, incondicional, então eu posso arriscar. Eu quero que tu arrisque. Eu não quero que tu fique com dúvidas, né? Deixe de transformar a tua relação com o surf, por exemplo, porque tu ficou com uma dúvida, será que é para mim, será que não é? Pô, acessa. Vai ali, compra, vê qual é, sabe? Dá uma analisada. Se não for, tu sai. Simples assim. E agora entra mais uma surpresa, não é mole. Começando o ano, eu quero chegar junto aí com quem está comprometido com o surf, com quem colocou como meta do ano aí, por exemplo, desenvolver mais o surf, ou aprender a surfar no ano, quero pegar a primeira onda, ou quero pegar o primeiro tubo. Quem colocou isso na lista de prioridade, eu quero ajudar aí a resolver essa meta de 2023. É onde entra mais uma surpresa. Além de tudo isso que eu estou oferecendo, um benefício exclusivo para quem se inscrever no primeiro dia, com o preço da última turma. Eu estou dando mais um benefício para quem se inscrever das 8 da manhã às 10 da manhã. Nas primeiras 2 horas de inscrição, quem se inscrever, eu vou oferecer uma mentoria individual comigo. É isso mesmo. Como é que funciona essa mentoria? Quando você ganha esse acesso à minha mentoria, que hoje custa uma grana muito maior que isso, obviamente, quando você tem acesso a essa mentoria, eu te passo um formulário que você responde, eu entendo um pouco a tua natureza, o que tu pensa, qual que é o teu nível, e aí a minha equipe organiza, entre a minha agenda e a tua agenda, organiza um dia e um horário, e a gente senta junto e troca uma ideia de forma online, a gente troca uma ideia com um foco no teu nível e no teu objetivo do surf. A gente vai entender, por exemplo, Paulo, qual é o teu nível? Qual que é o teu próximo passo? Por exemplo, quais são os passos que tu tem que dar para te desenvolver agora? E aí, quais as praias na tua região que tu deveria, na verdade, tá focando, tá surfando mais? Quais são as condições aqui no site que tu tem que estar lendo para te poder ter mais sucesso? É uma mentoria individual que certamente vale muita grana isso, mas eu estou oferecendo isso para quem der o voto de confiança,
para quem tomar a decisão e entrar das 8 às 10 da manhã do primeiro dia de inscrição, agora, segunda-feira. Além disso, além da mentoria, quem se inscrever nessas primeiras 2 horas vai ganhar também aí a assinatura do site Surf Guru, 3 meses de assinatura premium, que aí tu tem acesso a outros recursos que a gente vai usar na mentoria. Então você vai ter acesso a esse site que é justamente para te fazer um sprint de 3 meses e desenvolver o teu surf aí em 3 meses, tu dá um sprint, dá um gás, eu vou estar junto contigo nesse gás. E o site Surf Guru Premium vai te ajudar nesse gás e eu vou te dar esse acesso também se tu entrar aí nas 2 primeiras horas. Eu abro poucas turmas por ano, né? Eu não sei quando vai ser a próxima, na real, porque eu tenho que dedicar atenção e energia a essa turma que está chegando. Por isso que a hora é agora, é começar o ano já visualizando o curso Mestre das Previsões como uma oportunidade única, principalmente se tu entra aí das 8 às 10 e garante a mentoria individual. Ó, e tu deve estar pensando aí, pô, Diego, acredito que bastante gente deve querer esse curso, essas mentorias, como é que funciona isso? Bom, eu acabo não deixando as inscrições abertas por muito tempo. Quem me acompanha vê, eu deixo as inscrições abertas por 5 dias, começando segunda agora, indo até sexta-feira. 5 dias de carrinho aberto, com o benefício de quem se inscreve no primeiro dia, o preço antigo, e quem se inscreve nas 2 primeiras horas do primeiro dia, além de tudo, mentoria individual, mais 3 meses de acesso ao Surf Guru Premium. Compreendido? Aqui na semana Arte Prevê o Surf, a gente teve mais de 1.000 pessoas inscritas. Consequentemente, o interesse é grande. Eu não sei se consigo manter aberto isso por muito tempo, né? Eu tenho que ter tempo e energia para poder atender a cada aluno. Consequentemente, não sei se eu mantenho as vagas abertas aí por todos os 5 dias. Por essa razão, se tu tá querendo entrar, já garante a tua vaga nos primeiros dias. Não deixa lá para os últimos, porque a depender de como for os primeiros dias, com tanto benefício sendo oferecido, pode ser que as vagas sejam preenchidas logo, certo? Então, eu te convido aí a já tomar uma decisão logo. Usa da garantia ao teu favor, usa dos benefícios, mentoria ao teu favor e se inscreve já nas primeiras horas. Mas Diego, como eu vou saber como eu vou me inscrever? Calma, tu vai receber um link de inscrição pelo e-mail, pelo grupo do Facebook e pelos grupos do Zap. Segunda-feira agora, 8 da manhã, eu vou mandar esse link e quem está decidido já ganhar essa mentoria, já chega junto e já acessa logo 8 da manhã. Por essa razão, já coloca o teu despertador aí para 7h30. Acredito que tu deva acordar mais cedo que isso, né? Mas para não passar das 7h30, coloca despertar às 7h30. Já deixa tudo meio preparado para te garantir ali 8 horas da manhã já a tua vaga e garantir esses benefícios. Bom, e assim a gente encerra aqui a terceira aula da semana Arte Prevê o Surf. Agora eu gostaria de te passar, né, uma recapitulação de tudo que a gente viu aqui. Bom, foram mais de 1.400 surfistas inscritos aqui na semana Arte Prevê o Surf, ela foi um sucesso. Na primeira aula você viu os 4 maiores erros que os surfistas cometem e impedem ele de ter sucesso nessa busca por onde e quando surfar. Na segunda aula você viu, né, o que você tem que fazer para se tornar um mestre, para ter sucesso nessa busca pelas ondas. Os 3 pilares, conhecendo melhor a natureza, entendendo os sites de previsão de ondas e colocando tudo isso em prática. E nessa aula de hoje, a terceira aula, você viu os 9 passos estruturados, o passo a passo para ti também aí ter mais sucesso nessa busca pelas ondas, usando, obviamente, que os 3 pilares. Eu encerrei essa aula de hoje explicando o que é o curso Mestre das Previsões, todos os benefícios desse curso, entrei em detalhes sobre cada pilar e fiz uma oferta aí, eu diria que irresistível, para você aí entrar nessa turma, fazer parte desse curso já agora, segunda-feira, 8 da manhã, e garantir a tua mentoria individual comigo, focada no teu nível, no teu objetivo. Por isso que eu quero te convidar aí para aproveitar o final de semana agora, vai vendo as aulas. Se tu tá balançado por alguma razão, fala comigo, manda uma mensagem no Instagram, e-mail, WhatsApp,
Tira a tua dúvida comigo, só não deixa de garantir a tua vaga 8 da manhã segunda. Assiste as aulas de novo, tem muito conteúdo valioso ali que eu já entreguei, muita coisa, mas aquilo é talvez 5% de tudo que eu entrego ali no curso Mestre das Previsões. Convido para já postar lá no Facebook. Quem já está decidido a entrar agora, já chega na comunidade do Facebook e já fala: tô dentro ou sou um mestre. Escolhe, tô dentro ou sou um mestre. Bota lá para a gente saber quem é que já está decidido, já quer entrar, quer chegar junto. E agora eu deixo aqui a decisão na tua mão. Com tudo isso que tu viu, com toda a explicação, estrutura, pilares, método, com esse conhecimento único e raro, focado no surf, disponibilizado para ti, estruturado, com essa mentoria individual comigo, que tu pode ter acesso, masterclass com especialista, 3 meses de acesso ao Surf Guru para te colocar tudo isso em prática. Sabendo de tudo isso, tens 3 opções. Primeira, entra num ouvido e sai na outra. Beleza, Diego, legal, mas não quero saber disso. Não é para mim, não é uma prioridade para mim agora desenvolver o meu surf. Ok, é uma opção. Segunda opção, Diego, muito legal, gostei das tuas aulas, gostei da semana, gostei do conteúdo, muito bacana, parabéns pelo trabalho, mas, eu vou tomar conta sozinho aqui. Eu vi que tu me deu mais ou menos um norte, eu vou pesquisar na internet aqui, vou estudar por conta própria. Ok, também é uma alternativa válida. Ou a terceira opção, para mim a irresistível e a melhor, é já estar pronto para 8 da manhã agora, segunda-feira, já tá com o cartão na mão, pronto para garantir a tua vaga, garantir a mentoria comigo, pegar todo o conhecimento aí estruturado em passo a passo, garantir o acesso a esse conhecimento, consequentemente, tu vai chegar lá mais rápido e consequentemente tu vai ir mais longe. Por quê? Porque nós vamos junto. Por quê? Porque tu vai acessar quem já está lá. Por quê? Porque tem um passo a passo estruturado. Por quê? Porque tu vai estar numa comunidade de pessoas que estão buscando a mesma coisa. Consequentemente, nós vamos junto. Certo? Se tu achou que essas aulas fizeram sentido, compartilha o link aí com algum amigo, alguma amiga que tu queira também que evolua o teu surf esse ano, ou que tu sabe que botou evolução no surf como uma prioridade. E encerro aqui então essa aula agradecendo profundamente a tua presença, a tua participação. Sou muito grato mesmo por ter a tua audiência, por tu ter me acompanhado aqui essa semana. E te convido mais uma vez, vamos lá, bora cair para dentro dessa turma. Ela está aí muito especial mesmo. Eu estou dedicando muita energia a essa turma. O preço, eu estou até mantendo o preço da turma antiga no primeiro dia, então garante esse preço exclusivo, garante a mentoria. Certamente tu não vai se arrepender. Caso tu se arrependa, tu vai ter a garantia lá. Valeu então? Tamo junto, brigadão, boas ondas, muita energia positiva. Tamo junto, aloha!